Como que a gente aprende a lidar com o sofrimento de quem a gente ama? Como que a gente aprende a reconhecer a nossa impotência diante de algumas situações? E será que tem limite para empatia? Aceita um chá de coragem? Oi, Elisama. Querida, te acompanho há muito tempo e tenho enorme alegria em só ouvir a tua voz. Esses dias ouvi uma entrevista à pergunta: se você pudesse tomar um café e conversar com alguém famoso, quem seria? Pensei na hora em você e que te contaria essa ladainha a seguir, que trabalha em terapia, mas caramba, ainda dói. Gente, eu ainda não, tipo assim, vocês falam assim, uma pessoa famosa, eu penso, nossa, mas eu sou famosa não. Minha questão é, se um dia vai doer menos ou onde eu coloco essa dor? A dor é assistir à infelicidade conjugal dos meus pais. Essa situação é muito verbalizada e jogada no meu colo pela minha mãe. E observo a distância e silêncio cada vez maior pelo meu pai. Puxa, sabe o que eu não entendo? Eu faço análise, leio milhares de livros, escuto bons podcasts, percebo pequenas evoluções em minha conduta e comportamento, mas ali no fundo e no raso também, dói. Dói ver um relacionamento de mais de 40 anos sem vida, sem conversa, sem amor. Minha mãe querendo viver, alegre, cheia de vida e rancorosa, faz tudo pra ele com raiva e me engatilha o tempo inteiro, pra não ser assim também. Espelho esse relacionamento no meu, que sou casada há 15 anos, com uma pessoa diferente do meu pai, porém eu morro de medo de acabar igual aos meus pais. E volto sempre de qualquer encontro com eles, irritada e ansiosa. Eu sou muito próxima aos meus pais, pois eles me ajudam com os meus filhos pequenos. Adoro estar junto, mas eu tenho me distanciado para conseguir respirar. Como ser adulta nessa situação e aquietar minha criança que quer agradar e resolver a vida de todo mundo? Minha mãe não aceita terapia, medicação e nem conselhos. Mas eu não aguento mais escutar diariamente as reclamações dela. Eu não sou egoísta, ou sou, mas me machuca muito. Me ajuda? Pensei muitas vezes antes de mandar um e-mail, eu escuto tantos problemas piores que o meu, mas essa minha martelada aqui é diária e eu tô apanhando para encontrar equilíbrio nessa fase da vida. Te agradeço muito se puderes me dar um chá de coragem. Com muita admiração e carinho por você. Gente, tem uma dor muito grande em ver quem a gente ama sofrendo. Em ver quem a gente ama fazendo merda. Sabe, quando a gente olha a pessoa que a gente ama e pensa, meu Deus do céu, por que você está fazendo isso com você? Você podia estar fazendo outra coisa, agindo de outro jeito. E tem uma dor enorme em perceber isso. E que a gente precisa aprender a aceitar que essa dor existe, que o outro é um outro. Que tem as escolhas dele. Que tem os caminhos dele. Que tem... que tem os medos e as angústias deles. Eu já falei, acho que eu já falei aqui, se tem uma frase que eu nunca me lembro se essa frase é da Clarice Lispector, se essa frase é da Cecília Meirelles. Mas que ela fala, é um trechinho de um livro dela, em que ela fala que você nunca sabe o que aquela parede sustenta, né? Aquele defeito sustenta na pessoa. Pode ser que você tire e faça ruir o prédio inteiro. Você não sabe o que esse casamento difícil faz manter na vida da sua mãe. Você não sabe o que esse casamento difícil sustenta dentro dela. E o sustento aqui, eu não tô falando de dinheiro, gente. Eu tô falando de... O que será que acontece se sua mãe tira o seu pai da vida e não tem mais ele para culpar pelas dores que ela vive? O que acontece se ele sai da vida dela e ela não pode mais falar que ela não tá saindo por causa dele ou que ela não tá fazendo algo por causa dele? Porque tem que cuidar dele, porque tem que fazer a comida dele, porque tem que fazer sei lá o que dele. O que acontece, será que acontece com ela, quando ela encarar as horas dela somente para ela? Será que ela sabe lidar? Será que ela vai saber viver com a vida toda para ela? Porque as nossas mães não foram socializadas para isso.
As nossas mães aprenderam a viver para o outro, assim como nós, de diversas formas, aprendemos, mas elas com muito mais intensidade pela questão da época. Então elas aprenderam a viver para agradar, a viver para cuidar. A maioria delas, depois de 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, você acha que você falou que você tem 40 anos, 40, 50 anos cuidando de alguém, elas não sabem mais nem qual é o prato preferido delas. Se eu perguntar à minha mãe hoje, e minha mãe é separada, perguntar à minha mãe hoje, o que você quer comer? Ela vai me perguntar o que você quer. Ela não vai conseguir falar, estou com vontade de. Existe um distanciamento gigantesco construído socialmente da mulher do seu desejo. As nossas mães, elas foram afastadas do próprio desejo o tempo inteiro. E a gente não pode acreditar que hoje falar, mãe, só se separa do meu pai e vai viver sua vida, é o suficiente para ela viver a vida dela e que ela vai ser feliz ou que ela vai conseguir se conectar com quem ela é agora. Pode ser que ela não consiga. Então, tem um luto que você precisa viver aí de que você não sabe o que é o melhor para sua mãe. A gente tem uma arrogânciazinha, todos e todas nós, de olhar para a vida do outro e pensar, eu sei como resolver a sua vida. Me dá aí que eu te dou a lista do que você faz, que se você fizer assim, se você trabalhar assim, se você falar isso, se você fizer aquilo, amor, olha como a sua vida vai estar maravilhosa. Não é? A gente não tem essa sensação de que a gente está de fora e a gente pode olhar para a pessoa e falar qual o caminho que ela vai seguir e que esse caminho super vai funcionar e que a vida dela só não está melhor porque ela não te escuta. Meu Deus, se ela te escutasse, como a vida dela podia estar melhor? E aí, temos um esforço de olhar para a relação e olhar para a vida do outro e pensar, então, eu não sei o que é ser essa pessoa. Eu sei o que é observar a vida dessa pessoa sendo quem eu sou. E bem, são coisas tão diferentes. É tão diferente ser você observando a vida de alguém e ser você vivendo aquilo. Você nunca vai saber o que significa esse casamento para sua mãe, por mais que ela te conte. Porque tem coisa, gata, tem coisa que a sua mãe não tem consciência do lugar que seu pai ocupa e que esse casamento ocupa. A maioria das nossas mães não aprendeu a ser mulher, aprendeu a ser mulher de alguém. Elas não aprenderam a ser mulheres. A maioria delas aprendeu a ser a mulher de alguém. Se você tirar o alguém, o que é que fica? Será que ela sabe? E será que não é cruel da nossa parte achar que ela tem que saber? Achar que ela tem que construir um jeito diferente de viver? Achar que ela não é empoderada, que ela é besta, que ela sei lá o quê? Porque assim, a nossa geração tem uma arrogânciazinha, eu já falei, de achar que a gente é muito mais livre e que a gente pode sair por aí libertando os outros. Não podemos. Amiga, tu tem as tuas prisões aí pra tu lidar. E aí lida também com a frustração de ver a tua mãe viver num casamento completamente oposto ao que você acha que é um casamento feliz. Completamente oposto ao que você acha que é bom. Lida com a tua mãe fazendo escolhas que são completamente opostas às que você faria, ou às que você acha que faria se estivesse no lugar dela. Porque a tua mãe é um outro. E tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é assim, que lugar que você ocupa na sua relação com sua mãe? Por que você acha que você pode ou precisa salvar a tua mãe? E aí tem um trechinho da tua história que você fala assim, Elisama, eu sei da dor dela porque ela me conta. E quantas de nós não convivemos com mulheres que são um pocinho de lamentação? Que reclamam o dia inteiro. Que brigam o dia inteiro. Que falam mal de tudo, de todos o dia inteiro. Quantas de nós não convivemos com isso? E você pode aprender a colocar um limite, falar, mãe, seguinte, eu entendo, ou eu me esforço para entender
que o fim de um casamento pra você tem um significado diferente do fim do casamento pra mim. Acontece que te ouvir se lamentar tanto do seu casamento com meu pai e permanecer com ele, me dói de um jeito diferente. Eu acho que eu não tô conseguindo mais ouvir isso, mãe. Você quer alguém pra você conversar? Quer que eu te dê um telefone no terapeuta? Quer que eu te ajude de alguma forma a ter alguém pra você elaborar essa relação com meu pai? É porque hoje eu não me vejo sendo a pessoa pra escutar isso, sabe? Eu não consigo, eu tô aqui pra você, mãe, pro que você precisar. Pra um monte de coisa, você sabe disso. Só que esse lugar aqui eu não tô tendo isso pra te dar. Você pode, sabia? Sabia que você pode colocar esse limite na escuta e falar, ok, daqui a gente não passa. Tá certo. Eu vou te contar uma situação comigo com minha mãe, que a gente viveu há um tempo, na época da pandemia. A minha mãe, ela teve um câncer. E quando o cabelo dela caiu e nasceu novamente, nasceu tudo cacheadinho. E na época ela falava mal do cabelo dela, assim, o tempo inteiro. E ela veio passar um tempo aqui em casa na pandemia. E aí ela falava mal desse cabelo o tempo todo. E pra mim aquilo tinha uma dor diferente. Por quê? Porque ela tava falando mal de um cabelo que era igual ao meu, igual ao de Helena, e igual ao de Miguel. Então, quando ela falava mal do cabelo dela, aquilo reverberava em mim e nos meus filhos. E eu comecei a falar, mãe, ok, tô vendo que você não tá contente com esse novo cabelo seu. E eu quero te pedir pra não ficar falando mal dele na frente dos meus filhos. Mas eu não tô falando mal do cabelo de vocês, a senhora tá falando mal de um cabelo que é igualzinho ao meio deles. Mas eu tô falando mal dele em mim, então tá, mas não fale mal dele na senhora. E ela continuou falando. Eu sou a Ariana, não sei se você se recorda disso. Eu fui na farmácia, comprei uma alisante e falei o seguinte. Temos opções. A senhora pode parar de falar mal desse cabelo, ou eu me prontifico para alisar e escovar o seu cabelo. Pra senhora voltar com o seu cabelo lisinho, lisinho, como a senhora fazia. O que é que a senhora escolhe? A opção a senhora continuar me atormentando falando do cabelo lá não existe. Ela falou, mas você vai escovar meu cabelo? Você vai ter tempo pra isso? Eu fiz, eu arranjo. A senhora quer? Quer, ótimo. Tá aqui o alisante no cabelo dela. E daí escovou no cabelo dela por meses. Até que chegou um momento que ela falou, não quero mais dar escova, filha. Ela cortou o cabelo interior, relacionou o cabelo dela cacheado sem reclamações. Veja, podia ser que ela quisesse ir relaxar e escovar o tempo inteiro, porque ela tava na pandemia, ela não podia ir pro salão. Eu falei, mãe, o que? Você não tá adaptando, ficar sem salão? Eu escovo. É que ouvir isso tá ferindo a mim e aos meus filhos. Não tô falando que você tem que fazer isso, nem tô falando que eu tô certa não, viu, gente? Vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu não sou uma pessoa que se vende como um baluarte das coisas corretas. Vocês sabem que eu não tô aqui, ela é da CNV, ela é maravilhosa, ela é fada sensata. Vocês sabem que eu não sou essa pessoa. Eu faço besteira, eu erro, meto os pés pelas mãos. Eu não tenho só coisas lindas pra fazer e pra te dar. Então, sim, eu agi assim, se foi certo, se foi errado, foi o que tinha pra agir naquele momento. Por que eu tô te contando essa história? Porque você tem direito a colocar os seus limites. A falar, mãe, assim, de verdade, não tenho essa escuta pra te dar. E esse limite da escuta, ele é muito interessante. Eu já pus esse limite na minha relação com o meu marido. De uma situação específica que eu falei, amor, eu te amo pra caramba. Só que te escutar sobre esse assunto aqui é muito mais do que eu consigo. Liga pra tal pessoa, fala com tal pessoa. Assim, você merece ser escutado. Você merece que alguém te dê colo sobre esse assunto. Só não vai ser eu. Porque eu não tenho escola pra te dar. Eu já fiz isso com amigas que tiveram relacionamentos que pra mim era nítido, que eram bizarros. E eu estava com elas. E quando elas iam falar bem, eu falava, cara, assim, eu acho que a gente tem um limite aqui. Não gosto dele. Não acho que ele te faz bem, a gente já se desentendeu por causa disso. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de todo o resto. Vamos falar de todo o resto. Eu tô aqui pra te dar colo, tudo, mas assim, não consigo. E tá tudo bem você colocar o seu limite. Tá tudo bem você falar, isso aqui eu não tenho pra te dar mesmo. E ser honesta, você é filha.
Você é filha. Você não tem que estar ouvindo os problemas de relação do seu pai e da sua mãe. Quem disse que esse é teu papel? Aí você fala assim, a minha mãe, ela não aceita terapia. A minha mãe, ela não aceita um tratamento. A minha mãe, tá, ela não aceita nenhum tipo de ajuda. E aí você assume a responsabilidade de pagar a conta do que ela não aceita mudar, do que ela não aceita cuidar, do que ela não aceita tratar. Por que cargas d'água você acha que essa responsabilidade é sua? E aí você me fala, eu sempre volto da casa dela com muita raiva. Vamos chamar a raiva para conversar? Vamos. Eu já expliquei aqui que a raiva, ela tem sempre uma mensagem para contar pra gente. Ela tá sempre dizendo pra gente, olha, isso aqui é muito importante pra você, tá rolando de um jeito diferente. E isso aqui não tá sendo atendido de uma forma legal, e aí, meu amor, precisamos mudar isso aqui. A raiva, ela tem essa energia aqui, ó, de te tirar do lugar. Algo precisa ser mudado. Essa capinha que a raiva tá cobrindo, esse algo é o quê? Você consegue dar nome? Você consegue dar nome a esse incômodo que vem tão forte quando você sai da casa dos seus pais? Você consegue dar nome a essa frustração? Onde dói em você quando você vê a pessoa que você ama sofrendo, quando você vê uma pessoa que você ama fazendo uma escolha que você olha e fala, não faz isso não. Onde que dói? E como que você vai aprender a lidar com essa dor? Porque ela vai vir muitas vezes. Muitas vezes. Porque os nossos filhos não farão o que a gente espera, os nossos maridos, as nossas amigas. Ninguém vai fazer exatamente o que a gente espera que faça. E na real, nem sempre o que a gente espera que faça é o melhor pra gente ou pra pessoa, tá? Eu vejo muitas vezes meus filhos escolherem coisas, assim, e à medida que eles estão crescendo, isso tá acontecendo com mais frequência, né? Que eu olho e penso, cara, vai dar muito ruim, vai dar merda, não faz isso. Não é pra fazer assim. Assim, eu falo que a adolescência traz pro indivíduo a certeza que ele tem a sabedoria de um conselho de anciãos. Sabe? Tudo que eu falo na minha casa agora, eu tô falando besteira. Eu não sei nada. Não, mãe, mas é porque você não sabe do que você tá falando. E aí vem uma aula toda baseada em vozes da cabeça das crianças, né, das pessoas, e uma nítida certeza de que eu tô errada. E aí eu olho e penso, mas gente, isso seria tão simples de resolver, meu bem, porque você tá complicando tanto. Pois é. E eu não posso resolver no lugar. E muitas vezes eu sinto falta da época que era eu quem cuidava, que era eu que resolvia, que era eu que decidia, mas não sou eu mais. E aí eu me reduzo à minha insignificância, ao meu tamanho piquititico diante do universo. E penso, ok, algumas coisas eles vão aprender que não sou eu quem vai ensinar. O que eu posso fazer tá aqui. O que você pode fazer é tá aí pra sua mãe. Em todos os outros assuntos que não te irritam tanto quanto a relação dela com teu pai. O que você pode fazer é, sei lá, chamar sua mãe pra viajar de vez em quando. É levar tua mãe pra comer alguma coisa, é levar tua mãe pra descobrir motivos de se divertir que não sejam o seu pai. O que você pode fazer é levar tua mãe pra fazer, sei lá, uma aula de alguma coisa que é gostosa. O que você pode fazer é descobrir o que vocês têm em comum. Porque você fala que você é muito próxima dela, que você tá na casa dela o tempo inteiro. Então, assim, o que vocês não têm em comum, você já sabe. Tá gritando na relação de vocês. E o que vocês têm? E o que não precisa ser mudado? Porque você tá com a lista aí grande do que precisa ser mudado. E o que não precisa ser mudado. Porque aí a gente deixa a relação mais complexa, sabe? Eu tava conversando com a Nath, que é quem grava, que tá aqui do outro lado da câmera, sobre a minha viagem pra África do Sul. E que eu entendi pela primeira vez na minha existência, nos meus 40 aninhos, quase 41, faço mês que vem,
que eu entendi o significado de contemplação. Eu fiz um safari e a gente funciona assim, às 4h30 o hotel acorda a gente, às 5 horas a gente entra no carro e sai para ver a natureza. A gente não sabe que bicho a gente vai ver, se a gente vai ver, a gente não sabe nada, a gente está ali aberto e aberta para o que vier, para o que a vida vai entregar. E olhando a savana africana, a natureza daquele tanto, daquele tamanho, e do nada aparecia uma família de elefantes, ou uma girafa, e às vezes eu passava 1 hora sem ver bicho nenhum. Eu fui me enxergando tão pequenininha, tão parte de algo tão maior, sabe? Eu fui olhando pensando, gente, a gente acha que todos os nossos problemas são tão gigantescos, e que a vida é tão maior que a gente, o mundo é tão maior que a gente. Eu tive a sensação de que eu dei passos para distanciar um pouquinho da minha existência, dos meus problemas, sabe? E olhando eles de longe, eu falo, ok, eles são difíceis, mas eles não são todo. Talvez você esteja precisando dar alguns passos para trás nessa relação e enxergar o que é maior do que a relação da tua mãe com o teu pai, que não depende de você, que não é tua responsabilidade. Talvez você precise criar vínculos com ela para além da mulher que você não queria que ela fosse e que você tem medo de se tornar. Deve ter alguma coisa nela que é admirável e que essa convivência intensa que você tem com ela, que você diz não tem a mínima intenção de diminuir, pode aflorar ainda mais. Com humildade, você não tem que ensinar, mostrar para sua mãe o que uma mulher consciente moderna faz. Você pode só estar do lado dela. Caramba, isso é coisa pra caramba. É isso, meu amor. Se você gostou da nossa conversa, se você acha que pode ajudar alguém, e aí, compartilha. Manda pras amigas, manda pra tua mãe. Mãe, queria conversar com você sobre isso aqui. Ouve aí, eu vou passar aí na sua casa pra gente comer alguma coisa e conversar. Tá? Manda pras amigas, deixa aquele coraçãozinho, aquela estrelinha, aquela qualquer coisa aí. Gosto muito. Segue, faz as coisas que tem que fazer, sabe? Aquelas todas do canal, de sininhos. Então, você sabe. Faz isso aí também. Tá bom, meu amor. E deixa a tua experiência. Se tem uma experiência assim, nossa, vivi isso com a minha mãe. E eles amam isso, transformei a relação mudou de tantas formas por conta disso. Vai lá, acho que pode funcionar. Ajuda a amiguinha aqui a dar cola, tá bom? Se não for cola, precisa escrever não, viu? For falar mal dela, você segue teu caminho, porque não precisa, né, amor? Não precisa, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.